Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo número 2, verso 1 até o verso 7. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoas, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Senhor, mais uma vez, oramos, Senhor, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, Pai, e em nosso espírito, para que possamos compreender melhor a Tua palavra e praticá-la. Amém. Muitos provavelmente já foram enganados na sua vida. Eu, particularmente, lembro de uma vez que, talvez uns 10, 9 anos atrás, quando não usava GPS de celular ainda, era aquele GPS de telinha, aquele quadradinho, né? Eu fui enganado pelo GPS. Meu pai tinha como hobby apicultura, né? Gostava de mexer com abelha e no caso ele tem um irmão que mora em Rio dos Cedros e é um local bem afastado lá em Rio dos Cedros, quase na divisa com Rio Negrinho, bem longe. E na tentativa assim, não é que eu não gosto, mas não era o meu hobby apicultura. Eu levava ele para ajudá-lo, né? E também porque ele não dirigia. E nessa ideia de fazer o mais rápido possível esse trajeto, eu tentava buscar o caminho mais próximo. Para quem não sabe ou não conhece, eu tenho o bairro da Vila Itupava, eu morava mais ou menos por ali, e para fazer esse caminho para Rio dos Cedros, para não ter que passar pela BR-470, eu tentei achar um caminho que fosse mais rápido. O caminho comum que a gente sabe, quem conhece, talvez o irmão Alírio deve conhecer essa região. O caminho é vir por Rio dos Cedros, de Rio dos Cedros para Pomerode, existe uma rodovia ali, e tem um trajeto que você pega ali um bairro de Pomerode e você sai aqui na vila. Só que esse GPS, ele me calculou um caminho diferente. Ele me fez, no trajeto ali, no bairro de Pomerode, que eu viro à esquerda, saio na vila, ele me deu a possibilidade de virar à direita e sair do Itupava Central, mais ali perto da polícia. Só que quando a gente foi de carretinha, né, com as caixas de abelha atrás, só que esse caminho ele não dava em lugar nenhum. E interessante que quando a gente desceu, e como a estrada de chão, é cheio de caminhos difíceis, morros e só mato. Quando a gente chegou numa propriedade. E era uma descida bem difícil, e quando a gente desce, a gente vê a rua que a gente pensava que a gente ia sair, mas ali terminava a rua na propriedade privada do camarada.
Então, que a gente descendo já viu, essa rua não vai dar. E a gente viu onde poderia chegar, mas a gente estava no trajeto errado. E a gente foi enganado, eu particularmente fui enganado pelo GPS. Graças a Deus eu consegui dar a volta com a carretinha, não sou muito hábil em dirigir com carretinha, mas conseguimos subir ali, mesmo que demos umas patinadas, mas conseguimos voltar e fazer o outro trajeto. Mas o que eu quero trazer essa manhã para a gente dar uma refletida em relação ao que Paulo escreve aqui. Esse texto de Colossenses é uma carta de Paulo aos Colossenses. A gente consegue saber que é de Paulo porque ele já se identifica no primeiro verso como sendo ele o escritor. E ele queria que a igreja recebesse essa carta. E nesse texto, especialmente que a gente leu, a gente vai ver no verso 4 que ele diz o esforço dele para que os irmãos, não fossem enganados. Digo isso a vocês, que ninguém os engane. Ele começa, ali na verdade, ele conclui falando isso, porque havia um esforço dele para que a igreja não fosse enganada. E ele, até a partir do capítulo 1, verso 24, até esse ponto ali, ele vai estar falando sobre o seu ministério, falando sobre porque ele estava se esforçando, porque ele lutava para que o ministério dele acontecesse. E esse engano que a igreja de Colossos estava passando, que era um problema que estava ocorrendo, foi provavelmente falado por Epáfras, que vai ser identificado ali no capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui Paulo está concluindo que ele recebeu algumas informações de Epáfras sobre a igreja de Colossos. E possivelmente aqui Paulo explicita que contou do amor que eles tinham no Espírito, mas provavelmente foi ele que falou dos problemas que a igreja estava passando. Paulo apontado também, Epáfras é apontado também por Paulo como aquele que se esforçava. No capítulo 4, verso 12, mostra que ele se esforçava de sobremaneira para que a igreja continuasse a perseverar. No caso ali, ele se esforçava em oração. Mas que engano eram esses? No capítulo 2, verso 8, que é o texto próximo depois que a gente leu, a gente vai ver que havia filosofias e vãs sutilezas, com tradição de homens, rudimentos do mundo, com coisas que estavam adentrando dentro da igreja. E os estudiosos chamam esse conjunto de heresias, de mistura, desse ensino que estava em Colossos, como a heresia de Colossos, por ser algo bem peculiar, de não ter encontrado muito em outras literaturas, em outros lugares, essa mistura que estava acontecendo, essa heresia, que eles vão chamar de heresia de Colossos. Essa mistura, então, se dá ao fato de Colossos estar numa rota comercial, ou seja, conforme as pessoas paravam de pessoas de diferentes tradições, diferentes culturas. E então houve uma certa mistura de filosofias, de crenças, de seitas, que levava esses homens a crer em algo. E esse algo que Paulo vai apontar aqui é que eles falavam, esses homens ditos mestres, falavam que tinham um conhecimento especial a respeito da revelação de Deus. Informações que só eles sabiam sobre Deus. E muitos desses mestres, eles estavam enganando os crentes daquela cidade. O cerne da mensagem deles é que eles tinham uma informação que ninguém mais tinha.
E isso fazia com que eles fossem os gurus daquele povo que estava sendo enganado. E Paulo vai atacar o cerne desse pensamento, que não era só um pensamento filosófico, mas fazia com que eles tivessem prática com relação ao que eles aprendiam desses mestres. Esses mestres faziam eles ter certas práticas. E o capítulo 2, o verso 16 e 17 diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Não toque nisto, não coma disso, não peque naquilo, diz o verso 21. Então eram coisas que acabavam sendo práticas para que esses gurus falavam para essas pessoas fazerem. E Paulo, para enfrentar esse tipo de cerne, ele não vai combater as práticas, mas ele vai apontar para a suficiência de Cristo. Colossenses, portanto, é apontado como uma das cartas mais cristocêntricas, um dos textos mais cristocêntricos da palavra. O capítulo 1, muito conhecido, o verso 13, diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque nele habita, capítulo 2, verso 9 e 14, para continuar, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz. Paulo ele vai apontar então, para combater essa heresia, vai apontar para Cristo, que em Cristo é suficiente, que ele faz todas as coisas e é dele para ele todas as coisas. Ele vai apontar no capítulo 2, verso 3, que em Cristo está toda a plenitude de Deus. Verso 3 do capítulo diz: em que estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Então, Cristo deveria ser o foco deles, pois era por meio de Cristo que eles encontrariam tudo o que precisavam para ter paz com Deus. Esses homens usavam dessa filosofia para dizer que tinham um caminho de chegar a Deus, de ter paz com Deus, de ter o conhecimento especial em relação a Deus. Mas Paulo vai apontar que é em Cristo que está esse conhecimento. E eles, tendo Cristo como único e suficiente Salvador, como Senhor sobre a criação, eles deveriam responder a isso.
o verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Era necessário uma resposta a esse chamado que Deus tem para aquele que não conhecia, mas agora conhece mediante Cristo. Era necessário uma resposta para viver nele, viver para ele, viver conforme ele quer. E isso tudo para dar uma vida prática, agora não mais com uma vida prática com o olhar de quem está querendo se chegar a Deus, mas agora alguém que está agraciado, que sabe o que recebeu e, portanto, agora vai dar uma resposta ao Senhor. O meu ponto que eu quero trazer nessa manhã é em relação ao a parte 2b do capítulo 2, que é essa busca incessante por Cristo, de conhecê-lo. O capítulo 2, parte B, diz assim, vou ler inteiro. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Ou seja, tenham toda a riqueza de plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Ele nos chama para ter uma plena convicção nele, em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo, tanto que é isso que ele aponta como parte dos 2 pontos que ele levanta nesse versículo. Essa era a luta dele, esse era o esforço dele, não somente dele. No capítulo 4, verso 12, Epáfras, que era o então pastor deles, do povo ali de Colossos, vai dizer que ele também, Paulo falando sobre ele, diz, Epáfras, capítulo 12, a segunda frase, ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Há uma necessidade do cristão estar convicto em saber mais e mais sobre Cristo. A nossa resposta, então, dessa graça que o Senhor nos dá, deve ser uma busca incessante por Cristo. Essa busca consiste em andar com Cristo, saber a sua vontade, procurar sabê-lo, procurar saber quem Ele é, sobre os seus atributos, sobre tudo que Ele fez por nós, e não nos cansarmos disso. O verso 6 e 7, que Paulo vai orientar, vai dizer assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Aqui Paulo vai dizer para que a gente viva nele, busque viver nele, e se alguma tradução vai trazer radicado, outros vai trazer enraizados, que quer dizer isso, de você se enraizar mesmo em Cristo. E tem um autor que vai trazer que a raiz é interessante, que não é algo que você vê. Se você colocar uma planta uma semente para germinar, você não vai ver a olho nu ela indo, crescendo. É algo minucioso, algo muito devagar, é algo constante, algo que você muitas vezes não vê a olho nu, mas que é necessário que a gente busque crescer
e nos enraizarmos no Senhor. Por mais que a gente não veja, se a gente está buscando Ele, nós estamos nos enraizando nele. Outro aspecto do verso 7 é edificados, que também quer dizer isso, de termos uma boa edificação, estarmos bem edificados, estarmos sobre algo que de fato não vai ser qualquer vento que vai nos derrubar. Aqui até Paulo fala, nos versos 4, que ele diz isso para o povo de Colossos, para que eles não fossem enganados com argumentos falaciosos. Por quê? Porque esses argumentos não eram argumentos da carrochinha, que fala carrochinha? Não eram argumentos supérfluos, inúteis, que eram ridículos. Mas, de fato, esses argumentos tinham argumentos fortes. E a gente vê isso até hoje, muitos argumentos que são ventos de doutrinas que levam o povo de Deus a se perderem. E Paulo vai dizer que esses eram, de fato, eram argumentos que podiam convencer. Hoje a gente vê, eu particularmente já ouvi muitas pregações falando de gente que conhece o mundo espiritual, a ponto de saber decifrar, mapear, falar sobre como está a hierarquia dos demônios. O objetivo do cristão não é esse, e não é essa a mensagem central do Evangelho. Esse vento de doutrinas tem enganado a muitos. E Paulo, ele fala para nós estarmos edificados, enraizados. E também fala para, ainda no verso 7, confirmados na fé. Ou seja, haverá momentos que a nossa fé será confirmada, se de fato a nossa fé está no Senhor Jesus. Ventos de doutrinas poderão confirmar nossa fé, momentos na nossa vida que, de fato, haverá tempestade, por assim dizer, momentos, ideias, filosofias que, de fato, virão para ver se realmente a nossa fé está em Cristo. E Paulo instrui os irmãos de Colossos a estarem firmados em Cristo. A gente precisa, irmãos, termos uma forte convicção em Cristo. E esse entendimento para compreender plenamente Cristo vem do próprio Senhor e vem de uma busca incessante de alguém que sabe o que Deus fez por ele na cruz do Calvário. Em Cristo está todo esse entendimento que nós precisamos, toda a sabedoria e conhecimento que precisamos. No verso 2 diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, ou seja, assim como vocês receberam a Cristo, deem uma resposta a Ele. Precisamos dar uma resposta de nos aprofundar em Cristo, de querer mais dEle. E essa resposta só pode dar quem está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, você não vai conseguir dar essa resposta. Irmãos, essa resposta só pode buscar aquele que realmente está em Cristo, porque se você não estiver em Cristo e estiver procurando fazer práticas que você deduz ser para se achegar a Deus, está enganado. A única forma de nos achegarmos a Deus não é pelas nossas obras, mas é porque Cristo fez no Calvário. E é por isso que nós vamos buscar
fazer a sua vontade e querer mais dele. Que a gente possa dizer, como está escrito em Oséias 6, 3 e 6. 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem uns desafios e implicações para nós refletirmos esta manhã. O quanto nós sabemos da importância de buscarmos mais de Cristo. O quanto eu sei que eu preciso mais e mais buscar a Cristo. O quanto isso está enraizado dentro do meu coração, que eu sei a necessidade de querer mais de Cristo. Ou será que a gente está parado no caminho? Ou será que a gente chegou num limiar, num limite de achar que, não, agora esse nível de conhecimento sobre Cristo é suficiente? Irmãos, dia após dia, nós devemos prosseguir em conhecer mais de Cristo. Não fique estagnado. Busque mais de Cristo. Porque Cristo é tudo. E de fato, será que a gente tem a noção de quem Cristo é? A gente leu que Cristo é a imagem do Deus invisível, que tudo foi criado por Ele e para Ele, que Ele está sobre tudo, que Ele é sobre tudo, que Ele é soberano sobre tudo. Nada nesse mundo não pode fugir das suas mãos. Será que a gente tem noção de quem Cristo é? E se fosse a gente ranquear nossas prioridades, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, onde está Cristo? Onde está o nosso tempo em relação a querer saber mais de Cristo, a conhecê-lo? E por último, como eu já falei antes, se você está buscando ser aceito por Deus pelas suas obras, eu preciso te falar, você não será aceito pelas suas obras. Não há um justo sequer, diz Romanos. Somente pela fé em Cristo temos a remissão dos nossos pecados. É somente quando recebemos a Cristo que podemos dar uma resposta, não com o objetivo de conseguir algo de Deus, mas como resposta de gratidão a Ele. E que a gente nunca se sinta confortável em achar agora eu sei o suficiente sobre Cristo. Mas que a gente cada dia mais se apaixone mais, leia a palavra com amor e com afinco, querendo saber mais e mais dele. Vamos orar, irmãos? Senhor, nos transborde do conhecimento do Teu Filho, Pai. Queremos conhecê-lo mais e mais. E que haja em nós um desejo ardente para que queremos nos aprofundar nele. Ó Pai, que a gente não fique parado, que a gente não fique estagnado, Senhor, que a gente não venha apenas estarmos juntos, Senhor, apenas por estarmos, por querer estar junto, mas para principalmente, Senhor, queremos saber mais de Cristo e crescer e saber dele, Senhor. Ó Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha firmes, Senhor. Mantenha-nos firmes contra ventos de doutrinas que tem por aí. Que nos livre, Senhor, desse mal, Senhor, de tantos maus, de tantas doutrinas que nos afastam de Cristo, Pai. Ajuda-nos e ajuda aqueles que são teus, Pai, mas que estão andando em caminhos perigosos, Senhor. Traga-os de volta. Peço, Deus, que o Senhor prova a nossa fé, Senhor, e que de fato a resposta dessa fé seja uma fé genuína em Cristo, Senhor. Ó Deus, que a gente possa ser consistente nessa busca, que não seja apenas emocional por um breve momento da nossa vida, mas que seja o tempo todo.
e que a gente venha dar uma resposta devida, Senhor. E que a gente venha dar frutos, e que a gente venha viver de modo digno do Evangelho. Pai, pedimos, Senhor, para nos mostrar cada dia mais Cristo e nos apontar que Ele é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.